Nesse vídeo você vai conhecer mais uma indicação literária da minha biblioteca. Contra a cultura, um chamado compassivo para confrontar um mundo de pobreza, casamento com pessoas do mesmo sexo, racismo, escravidão sexual, imigração, perseguição, aborto, pornografia. Bom, irmãos, esse livro ele é fantástico. Já faz 4 anos, 5 anos que eu adquiri ele, já li ele 3 vezes já. É um livro confrontador. É um livro que, ao mesmo tempo que ele é retórico, ele também demonstra o quê? A questão social que a igreja tem a obrigação de ter, só que ele coloca num princípio tão elevado e tão superior o evangelho. Então, o evangelho é a característica que vai confrontar a cultura vigente da nossa época. A cultura, vista da perspectiva pedagógica, que é uma perspectiva conservadora, ela vai o quê? Transmitir valores. Ela vai passar usos e costumes. Ela vai enaltecer a tradição. Ela vai demonstrar situações que são contundentes, comprovadas, com demonstrações empíricas e que vai equilibrar a comunidade e a sociedade em geral. Num outro contraponto, a cultura vista da maneira antropológica, ela já não vai ter valores nenhum e a sociedade vai viver uma sociedade caótica, um estado de coisas totalmente contraproducente e que não vai ter valor nenhum, que é a inversão de valores, o secularismo, o humanismo, o relativismo moral e por aí vai. Bom, o livro ele começa da seguinte maneira. Ele já começa com os 2 pés no seu peito. Já começa assim, né? Ele é um cara muito ligado na área social, evangelística, entendeu? Ele é até acusado de ser da teologia da missão integral, mas nesse livro ele é contundente. Ele faz assim: é chato você ouvir falar sobre tráfico sexual, sobre escravidão, crianças morrer com 8 anos sem ter o mínimo e o básico para se sustentar, famílias desabrigadas, essas situações. Todos esses temas são bastante populares, têm bastante apelo social e muitos dos jovens cristãos, não a maioria, mas muitos dos jovens cristãos e também das pessoas em geral, tem um forte apelo emocional ligado sobre isso, em que às vezes nós até nos posicionamos contra a nossa própria igreja para ter um objetivo maior, para conseguir também ajudar essas questões. Até porque uma parte essencial da igreja é isso sim. A igreja, é um papel fundamental da igreja demonstrar o amor de Cristo através da possível solução das vicissitudes da vida. Aí ele pega o outro lado. Legal. Esse engajamento que você tem sobre esses temas populares e relacionado ao aborto, e relacionado ao casamento com pessoas do mesmo sexo, e relacionado a temas impopulares como o relativismo moral, sobre o secularismo. Muitas vezes nós cristãos não temos resposta sobre isso. Por quê? Porque nunca fizemos uma reflexão mais acurada do que Deus quer sobre essas questões. Então ele fala assim, se você pedir para um pastor falar sobre o aborto, aliás, se você pedir para um pastor, para um líder, para um jovem, um líder de jovem, ou alguém bastante engajado socialmente, falar sobre a pobreza, sobre a escravidão, sobre esses temas populares, essa pessoa vai se sentir à vontade, porque vai ser um assunto que ela vai dominar. Agora, e se esse pastor, e se esta pessoa, e se nós cristãos tivermos que fazer uma defesa, que seja de 5 minutos,
contra temas impopulares, como o aborto, o que vamos falar? Será que o mesmo discurso que fazemos dentro da igreja é que vamos utilizar? Ele vai colocar que muitas pessoas, ou até nós, vamos hesitar, vamos ficar nervosos. Ele vai dizer que essa complicação muitas vezes é derivada do quê? A falta de uma reflexão teológica sobre esses temas, né? A falta de um engajamento para aprender nas Escrituras o que Deus quer sobre isso, e também sobre o que sabemos sobre Deus, o que sabemos sobre o Evangelho. Porque na sociedade em geral, esses temas impopulares que eu falei, as pessoas consideram, e até alguns cristãos desavisados consideram que é uma ofensa para a sociedade. Mas não, o Evangelho em si é uma ofensa para a cultura vigente. Sim, a Bíblia já começa no princípio criou Deus, já fala de um ser pré-existente, já fala de um Criador em que os atributos morais são tão elevados que sem esses atributos a gente não ia ter referência entre o que é certo e o que é errado. Ele já fala que o Evangelho é o principal. O Evangelho é uma ofensa maior para a cultura vigente. Então, nesse livro, ele vai delimitar vários pontos de engajamentos, tanto na área social como na área bíblica. E vai ter vários testemunhos que Deus usou ele e usou a igreja dele para promover o bem através do Evangelho e de atividades sociais. Sim, olha, um dos testemunhos mais lindos que eu acho aqui é quando ele sentiu no coração dele que ele morava numa casa muito boa, ganhava um salário bacana da igreja, vivia no luxo, só que ele e a esposa sentiram no coração que Deus queria algo mais deles. Então, eles decidiram, através de oração, de consagração, através de muita reflexão sobre o que poderia acontecer, mudaram para um bairro mais carente, pediu para abaixar o salário da sua comunidade, o salário que a igreja bancava ele pediu para abaixar numa certa porcentagem que ele achava que era o ideal para ele tomar conta da igreja, e que nessa comunidade mais carente ele pudesse ter um papel mais ativo. Sim, uma das situações que Deus fez ele fazer e a igreja dele ajudar ele a concluir essa obra foi que ele ajudou um assentamento que tinha uma favela, sabe? Um condomínio, entendeu? De pobre, onde muitas pessoas tinham canos furados, a casa destruída, telhados desfeitos, ou seja, era uma comunidade muito pobre. Então, durante um período, ele mesmo bancou as reformas daquele lugar, entendeu? Partiu dele. Opa, lógico, evidentemente pessoas foram para a igreja através disso. E também ele fez um certo relato sobre a situação daquela comunidade. Ele percebeu que tinha viúvas, que tinha filhos sem pais com a vida totalmente destruída pelas drogas, pelo aborto, por uma série de situações. Depois de um tempo, eles quiseram fazer isso de novo em outro lugar. Só que aí já outros irmãos decidiram bancar essa reforma. Quer dizer, Deus fez um mover naquela comunidade em que os irmãos perceberam que a situação deles estava tão boa financeiramente que era o dever deles, naquele momento e naquele exato momento, poder ajudar mais pessoas. Olha só o mover. Não teve uma revelação específica, não foi nada de sobrenatural. Simplesmente o Espírito Santo tocou no coração deles e viu a necessidade daquele lugar. Tem vários outros testemunhos que ele vai contar. O livro é fantástico. O livro é confrontador. O livro chega com os dois pés no seu peito, entendeu? E você vê que nós precisamos nos converter ainda mais, Às vezes somos muito bons em uma área, no ensino, na teologia, na leitura bíblica, na pregação, mas falhamos no engajamento social. Às vezes somos muito bons no engajamento social, mas falhamos na reflexão teológica e o verdadeiro ponto de vista bíblico. Então, eu recomendo, adquira esta obra que é fantástica. David Platt, um pastor americano, bastante conhecidíssimo, certo? Ele escreve bastante sobre essa área social, entendeu?
Ele é formado em teologia, em filosofia, entendeu? Ele é bastante inteirado em pregação apologética, expositiva, essas coisas. Então é um livro para você, jovem cristão, que está numa faculdade, para você, meu irmão, que sente que Deus está trabalhando na sua vida para fazer algo diferente na sociedade. Esse é um excelente livro para você se habituar e entender o seu verdadeiro papel de cristão numa cultura que não preza pelo poder do Evangelho. Mas através da sua vida, através da vida do Evangelho e através do poder da palavra, que é o próprio Evangelho, da nossa vida, podemos melhorar muita coisa. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus, guarde no seu coração, faça essa anotação, entendeu? Um livro com quase 300 páginas, é maravilhoso esse livro, é fundamental, entendeu? É um livro que dá para trabalhar muitas questões dentro dos seus grupos de estudos, dentro do seu engajamento social e vai te ajudar a enxergar o poder do Evangelho em muita coisa que nós não enxergamos. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus!